Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de jovens. Meus amigos, estamos aí estudando sobre a respeito do sábado, essa semana aí estudando sobre a redenção, né? Justificação, santificação, temas importantes e tentando entender sobre a lei e o sábado, como se encaixa nesse aspecto aí da salvação. O interessante é que a lição de hoje vem com o título aí Paradoxo e traz alguns textos aí relacionados a Filipenses, Efésios, e o de Efésios até fala sobre o aspecto aí de Efésios 2:8, que a salvação é um dom gratuito de Deus. E essa é uma grande verdade, mas Paulo faz questão de repetir no verso 9, que não por obra para que ninguém se glorie. Claramente, portanto, Paulo confirma o que é dito em Filipenses 2:13, que a salvação é obra de Deus em nosso favor. No entanto, o mesmo Paulo escreveu no versículo 12, instruindo os seguidores de Cristo a desenvolver a salvação. E aí, como é que fica esse paradoxo? Então, querido, a gente precisa entender que a salvação ela é gratuita, mas a gente precisa desenvolvê-la pela busca, né, diária do Senhor. É os frutos do Espírito que a gente tem que buscar. E também uma das coisas que a gente precisa fazer é as disciplinas espirituais, que ela não nos torna mais santos e nem nos torna mais salvos, né? Mas nos ajuda a entender melhor ao Senhor e nos sentir mais próximo de Deus. E quais são as disciplinas espirituais? Jejum, oração, leitura da Bíblia. Então, assim, ao você ter essas disciplinas espirituais, elas são melhores para você se conectar a Deus, entender a vontade de Deus para a sua vida. Então, um crente verdadeiro precisa ter essas disciplinas espirituais. Aquele que não busca, ele acaba ficando vazio. Eu ouvi esses dias uma mensagem do Luciano Subira, achei muito boa, que ele diz o seguinte: um crente que todo dia assiste filme, está assistindo série e não está desenvolvendo as disciplinas espirituais, como é que ele vai estar todo dia buscando as coisas do mundo e vai ser uma pessoa mais santa? Dificilmente isso vai acontecer. Então a gente precisa a cada dia desenvolver as disciplinas espirituais, fazer aquilo que agrada ao Senhor para estar entendendo a vontade de Deus para a nossa vida. Quando a gente fala do sábado, por exemplo, sábado a gente guarda como algo que nos ajuda a estar mais próximo de Deus. É uma disciplina também espiritual. É uma ordenância de Deus e ao a gente fazer, nos serve para entender melhor a vontade de Deus. Não que o sábado nos salva, assim como também a oração não nos salva, a leitura da Bíblia não nos salva. Quem nos salva é unicamente quem? Cristo Jesus. É a crença em Cristo, é a salvação em Cristo. Mas ao fazermos a leitura da Bíblia, a oração, a gente se aproxima mais do Senhor. E é isso que a gente precisa colocar em nossa mente. Paulo costuma se alternar entre reflexões teológicas e exortações práticas, e essas repletas de ordens e mandamentos. Portanto, aparentemente existe uma obra que devemos empreender para a nossa própria salvação. E embora essa obra não possa nos salvar, também não podemos ser salvos nem nos envolver nela. O sábado é santo sem nenhum esforço da nossa parte, quer o observemos ou não. O sábado é santo, como também a Bíblia é santa, como assim as coisas, né? Os elementos, como eu falei, as disciplinas espirituais. Não depende de nós para isso ser santo, mas ao a gente utilizar, auxilia em nossa vida de nos aproximarmos de Deus. Então, sede santo como Deus é santo. E como é que a gente consegue ser santo? Fazendo aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é certo, aquilo que é justo. Deus tornou a salvação disponível, mas não podemos nos beneficiar dela, ao menos que escolhamos aceitá-la. Embora a Deus conceda todo o poder e capacidade necessários para mantermos o foco em Cristo, essa é uma tarefa na qual devemos nos empenhar. Devemos escolher obedecer por meio do seu poder. Essa decisão não possui mérito algum na salvação, mas sem ela não podemos ser salvos. Então, Deus nos dá as ferramentas para que a gente consiga chegar até Ele
e nos manter na salvação. Então, aquele que faz uso da oração, da leitura da Bíblia, aquele que faz parte da comunhão dos santos, aquele que faz uso da piedade, da guarda do sábado, esses estão se mantendo no caminho da salvação. Vocês entenderam? Essa é a importância. Então, o paradoxo está: a salvação é de graça, mas eu preciso manter-me o quê? Fazendo as disciplinas espirituais, buscando os frutos do Espírito, para que eu me mantenha na salvação em Cristo Jesus. Entendeu? Não posso estar vivendo uma libertinagem e achar que eu vivendo uma vida qualquer, solta, isso vai me conduzir até Cristo. Então, cuidado em viver uma vida desgarrada, né, de pecado e achar que isso vai te conduzir a Cristo. Lembre-se, quando diz que a lei me conduziu a Cristo, é porque a lei, ela revela o nosso erro e nos mostra que a gente precisa de um Salvador. Agora, muitas pessoas se confundem com esse negócio de antiga e nova aliança e acham que a lei que era a antiga aliança, que nos apontava para Cristo, ao chegar na nova aliança com Cristo, a gente então pode abandonar a lei. Se a lei que me apontava o pecado eu abandonar, como é que eu vou saber se o que é errado? Então, querido, é só olhar para Cristo e ver que Cristo não negou a lei, não abandonou o que era certo. Então, amigos, fazer essas sem abandonar as outras. Siga os passos de Jesus. E Jesus guardava a lei, fazia uso dos frutos do Espírito e das disciplinas espirituais. E nós assim também devemos fazer. Tá certo? Fica conosco essa semana no estudo da lição. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nos abençoe, Senhor. Nos ajude a entender cada vez mais a Tua palavra, fazer uso da mesma. E assim, ó Deus, colocar em prática os Teus ensinos. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Não se esqueça que hoje teremos também aí às 19 horas o estudo aí ouvindo a voz de Deus, tá certo? Um abraço. Tchau, tchau, queridos.